Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Feliz Dia dos Namorados, para quem tem namorado ou namorada ou uma contraparte. Hoje a gente está aqui, né, para falar com o Thiago Braga, o TG Braga, para a gente falar do Flechas de Graffer, né, o volume 2 do Crônicas do Príncipe. E, é claro, o Thiago não vai estar aqui sozinho, ele vai estar com o nosso querido Portos, né, do canal Fantástico Nacional, que já fizemos algumas colaborações, e logo, logo eles vão estar chegando. Deixa eu achar eles aqui e mandar o convite, né? Vamos ver. Isso. Enquanto isso, pessoal, vou mandar os aviõezinhos, né? Espero que vocês estejam com o seu dicionário de gauchês preparado, porque tanto o Portos como o Thiago são do Rio Grande do Sul. Então, vai ser um bate-papo muito divertido, certo? Para todos nós. Vamos lá, estou enviando aqui os aviõezinhos. Opa, acho que o Porto já está entrando. Oh, tá carregando, tá carregando. Ah, e foi, não foi? O pessoal já viu que eu estou um pouco gripado, né? Tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, né? Então perdoem pelas minhas condições. Estou mandando aqui os aviõezinhos. Opa! Ai. Oi, Kélida. Oi, Alessandro. Ah, deixa eu ver aqui. Boa noite, Kélida. Ô, Porto, não tá carregando. Tenta você me mandar o convite. Tenta você me mandar o convite. Olá, Kélida. Cadê o Michel, né, Alex? Vamos lá. Mandando os aviõezinhos aqui, né? Deixa eu mandar aqui os aviõezinhos pra galera. Ai, essa gripe tá acabando comigo. Ô, Thiago, manda o convite pra mim. Portos também pede o convite para entrar. Opa, já foi um aqui. Thiago, vamos lá. Opa, Thiago. Sou eu, Opa, só virar a câmera. tá na mão. Agora o Portos, vamos lá. Cadê o Portos? Tô aceitando o convite dele. Aí. Aê, boa noite, pessoal. Então, gente, mandem os seus aviõezinhos, por favor. Boa noite, Paloma. Ô, Kélida, como foi o evento? Então, pessoal, a gente está aqui recebendo novamente o Thiago Braga, né, o TG Braga, e o Portos, né, do Fantástico Nacional. E o Thiago está aqui para falar do segundo volume do Crônicas do Príncipe, né, que é o Flechas de Graffer, que está entrando em pré-venda. E nós vamos ter algumas novidades. A gente vai falar do primeiro livro dele, Caçador de Lobos, né? Então, senhores, sejam muito bem-vindos, né? É, por favor, se apresentem aí, Thiago. Bom, o Porto tá aí também? Tá aqui. Sim, assim, ó, É, antes de nós começar, a gente eu não estou te enxergando, o Marcos. eu também não. Não Eu, tá, Eu não tô enxergando eu o é, Portos. tô enxergando os dois. Tá normal aqui para mim. né? Pessoal, vocês estão enxergando o Portos de Thiago? É assim mesmo, mas na gravação ela sai perfeita, Tá direitinho. sai direitinho. Então se apresenta pra galera aí, Thiago. Bom, então, meu nome é Thiago Braga, né? Eu assino como TG Braga. Eu sou autor de fantasia épica, né? Medieval. E tô aqui nessa live para falar um pouco do lançamento do As Flechas de Graffer, né, que é o livro 2 da série da trilogia, né,
de As Crônicas do Príncipe. Sou gaúcho, moro em Cachoeirinha, uma cidade do lado de Porto Alegre aqui, que tá bem frio, acho que aí tá frio também, né, Marcos? Porra, 10 não graus, tá né? tão frio quanto tá aí, mas tá frio. A sensação aqui térmica tá bem maior, né? Acho que 10, bem menos que 10 graus, mas acho que deve estar em torno disso, mais ou menos, não sei quanto é que tá agora aqui, mas tá bem frio. Mas é isso, eis-me aqui. Então, Portes, se apresenta para o pessoal aí. Tiago, mostra o primeiro livro pra gente, né? O Caçador de Lobos aí, pô, tem uma capa linda, a gente tem novidades. Nossa, deixa eu ver. Tá dando pra ver, enxergar aí? Dá pra ver perfeitamente. Se apresenta pra galera aí, Portes. Bom, primeiramente, né, boa noite para todos vocês aí, cara. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. Eu sou o Portes, né, o criador do Fantástico Nacional, que é um canal que eu criei para indicar e, no caso, ajudar a alavancar a literatura nacional, né? Então, eu via que não tinha muita gente falando sobre isso, eu queria dicas e não tinha ninguém, então eu disse, não, aí tá, né? Uma oportunidade de a gente poder ajudar. E estou muito feliz de poder hoje estar falando do lançamento do segundo livro do Thiago, que é um escritor fantástico, né? Com certeza a pessoa que vai ler vai adorar esse livro aí. Então, é isso aí. Mas antes da gente falar do Flechas de Graffer, né, pessoal, a gente tem que falar do Caçador de Lobos. Por quê? O Thiago está relançando uma segunda edição com algumas novidades, né, Thiago? Então conta pra gente, não só um pouquinho sobre o Caçador de Lobos, essa versão, né? E aí, do seu mundo também. Bom, o Caçador de Lobos, ele vai sair com a mesma capa, tá? Ele vai ter essa mesma capa, que é muito bonita a capa. Ele vai estar, a segunda edição dele vai ter uma diagramação diferente. A gente teve duas revisões, passou por duas revisões, passou por Copydesk. A gente vai ter um glossário, a gente vai ter um cartas ao leitor e alguns mapas diferentes. Os mapas mais profissionais, feito em arquivos mais profissionais, assim, né? E aí vai ser relançada a segunda edição para a gente tentar fazer o combo, né, do livro. Quem não se interessou pelo livro 2, não leu o livro 1, vai estar disponível a segunda edição do livro 1, que eu já acabei com o estoque dele, a primeira edição não tem mais estoque, né? Então acho que mais tardar semana que vem aí a gente tem a liberação aí dos valores da edição 2, né? Muito bom, muito bom. E, ô Portes, por favor, você que leu, né, você betou também, né, pro Thiago, mas faz a sua resenha do primeiro livro do Caçador de Lobos. Vamos lá. Primeiro eu quero começar falando que esse livro, ele tem uma das batalhas com um dragão mais espetacular que eu já vi. Tá? É uma batalha sensacional, assim, ó, com um dragão bem diferente, eu não vou falar nada. Para mim foi uma surpresa absurda quando ele apareceu, né? Então eu acho que estragar isso aí seria um crime, né? Então, bom, começamos por aí, né? Batalha com um dragão, já começa bem. Cara, o livro, ele é fantástico, né? Porque ele me pegou com uma surpresa muito boa, porque eu já tinha visto a capa dele, que é prático para mim, ou seja, eu sempre acabo gostando dos livros pela capa, né? Daí quando o Thiago, ele pegou e entrou em contato comigo, né? E eu li o livro, foi uma surpresa muito grande, porque assim, você imagine um mundo onde a magia ela foi proibida, né? E é crime fazer isso, né? Então tu te depara com um cara que era um caçador, né? A partir do momento que o mundo teve umas feras, uns animais, né? Que acabaram atacando as pessoas, surgiu, né? Os caçadores, né? Que defendiam a humanidade. E ele é o Graffer, seria o principal, o protagonista, apesar que ele meio que divide ali, né, com o Mazuli e com o Harvey, o protagonismo. E ele é acusado de feitiçaria, e de ter matado um cara muito importante, né, ele está preso. E o Mazuli, que é um escriba, ele precisa achar o mestre dele que sumiu. Então, assim, esses três personagens, eles se encontram nessa missão de achar, né, o grande conselheiro, que é o Patrick. Nossa senhora, aquilo que eu lembro mais ou menos, né, o Thiago pode me corrigir. É isso aí, tá tudo certo. A partir certo daí, cara, é que o negócio fica bom. Por quê? Porque as forças do mal
que são comandadas, né, pelo... vou ter que dar, me ajuda aí, Thiago, eu esqueci o... Pelo Talmor e pelo executor Shakar, né? Que é Isso. o Eles Oban. seriam, isso, eles seriam mais ou menos como se fossem os caras que... Como se fosse tipo assim, ó, eu até falei com o Thiago, como se fosse o Melkor, né, e o Sauron, né? Então, tipo, Aham. tem os executores, então, tipo, tá, já tô acabando me alongando muito. Cara, então ele dos, dos bandidos indo atrás do sangue, né, que seriam a família do Graffer, coleção caçador, sangue puro, porque eles querem derrubar o príncipe, que seria o equivalente ao criador de tudo, né, que seria a entidade máxima dali, assim. Então, as forças do mal estão tentando, na verdade, derrubar isso aí. E os caçadores são quem pode, no caso, usados pelo príncipe, impedir. Cara, ou seja, eu tentei um Aproxima resumo um pouco meio... mais, Thiago, o livro, enquanto. Eu tentei fazer um Aê! resumo meio rápido, assim, ó. Mas é um livro repleto de trama, de traição, de lições de moral. Eu acho que ele pega muito na questão, assim, quando tu pega o Graffer, né, que ele é um cara que ele meio que ele perdeu o sentido, assim, né, das coisas, Aham. ele não dá bola para o que vai acontecer, e aos poucos ele vai encontrando o caminho dele de novo, à medida que as forças do mal vão se apresentando, ele também vai mudando. Então, cara, assim, é um livro absolutamente fantástico, né? Eu digo assim com bastante propriedade que está na primeira prateleira dos livros de fantasia do Brasil. Não tenha dúvida disso. Ó, ó, aí. Muito Então, pessoal, obrigado, meu. honra. Então, pessoal, é o seguinte, eu conheci o Thiago através de uma coletânea que ele participou com o Dinelli, né? Depois eu li o livro dele, do Ladrão. E é o seguinte, o Thiago, ele tem diversos contos neste mundo, né? Então, Thiago, explica pra gente um pouco do mundo de Torinar e sobre os seus contos. Porque assim, eu adorei a gente ter uma live aqui falando do seu conto, porque pra mim foi uma abordagem, mesmo que seja no mundo de fantasia, mais madura, mais seca do Aladdin, né? E ficou muito legal. Sim, sim. Sim, sim. Bom, eu tenho 4 contos, né? Que é da série. Os contos são da série da Biblioteca de Hatch. O que é a Biblioteca de Hatch? Tá? Para agora, a gente está falando de fantasia, vamos trazer para fantasia. A Biblioteca de Hatch é uma biblioteca do mundo de Tórena. Ela fica na cidade de Carran. E ela é uma biblioteca, é a maior biblioteca do mundo de Tórena. Ela tem centenas de livros, tá? Uma biblioteca muito antiga, né? De livros muito antigos. E dentro dessa biblioteca tu tem 4 contos. Eu extraio dessa biblioteca, que tem infinitos contos, extraio dessa biblioteca 4 contos e apresento para vocês os 4 contos. Então, esses 4 contos são da série da Biblioteca de Hatch. São contos extraídos da Biblioteca de Hatch. Então, é como se eu estivesse indo lá no mundo de Tórena, tirei 4 contos e estou entregando aqui no mundo, no planeta Terra. Tá? Então, o primeiro conto em ordem cronológica, mas não precisa se ler em ordem cronológica, né? Mas eles têm uma ordem cronológica. O primeiro conto é O Capitão e a Caixa, que foi o primeiro conto que eu escrevi mesmo em 2020. É um conto mais sombrio, tem uma vibe. Ela tem 20 páginas, é um conto muito curto, mas eu considero, para mim, dos 4 contos, para mim, escritor, eu considero o melhor conto, tá? Em 20 páginas eu consegui fazer um trabalho assim que até hoje eu acho que eu não vou conseguir fazer nunca mais, tá? O segundo livro em ordem cronológica é Jornada de Ambições, que é o livro da protagonista Brediana. Né? Ela é uma caçadora também, ela é uma puro sangue, que eles chamam, né? Uma puro sangue. E ela é uma descendente do Graffer, né? Ela é prima de 10º grau lá do Graffer. E aí a gente tem o terceiro conto, que é Estações do Tempo, que aí tem um pouco de magia, fala um pouco sobre a lore de magia e feitiçaria no mundo de História, né? Como o Portos falou bem
bem dito ali, né? O mundo de Thor era a magia, a feitiçaria, ela foi proibida, né? É algo extremamente proibido. Então, Opa, deu uma travadinha, já vai voltar. Travou. Mas daqui a pouco o Thiago volta. Então, ô Portos, você leu todos os 4 contos? Li todos os 4 contos, sim, claro. Você não pode ficar sem ler. Você concorda que o Thiago, que o da Caixa é o melhor? Cara, é que depende muito, né? Eles são contos bem diferentes, né? O Capitão e a Caixa, como ele disse, é um conto mais sombrio, ele tem um pouco mais cabeça, assim, né? Se tu quer uma história que tenha profundidade, aquela questão de tu pegar e ficar tendo uma lição, né? E posso ficar pensando muito sobre a ti mesmo, né? Sobre a tua própria vida, porque ele acaba aceitando a missão de transportar a caixa e ele acaba sendo colocado, né, contra ele mesmo, ele acaba encontrando ele nessa viagem. Então, é um conto muito... Mas não é o meu preferido, né? Então, concordo com ele que é um bom conto, mas não é o meu preferido, não. Eu acho que eu fico com Jornada de Ambições. Eu acho que o Thiago mandou mensagem que ele tá tendo uma dificuldadezinha ali com o celular dele. Ele vai estar resolvendo, ele já volta. Não, a gente vai falando aqui enquanto ele ajeita ali. Então, eu gostei muito do conto do ladrão dele, né? O conto que ele fez para o Dinelli. Eu tô um pouco atrasado nas minhas leituras, não sei de você, né Portos? Mas fala pra gente, assim, vamos lá, sem o spoiler, né? O que você pode falar pra gente do Flechas de Graffer, porque você betou. Pois sem spoiler, vamos lá. Para começar, né? Vamos começando assim, o livro 1, ele segue, como eu disse, né, a história do Masuri, do Graffer e do Harvey, né? E os 3 ali naquela missão, né? E por trás de tudo isso tem segredos, cara, de família. São os 3 que estão na capa da primeira edição, não são? Justamente. Então, tipo, os segredos da família do Harvey, do próprio Graffer, coisas que são, cara, que eu gostaria de falar, mas como eu falei para vocês, eu tenho muito medo de exceder o limite, né, do spoiler. Então, o primeiro livro, e ele encerra, assim, ele é um arco fechado. Já As Flechas de Graffer tem um nome maravilhoso, na minha opinião, e muito bem apropriado, né? Ele vai seguir, cara, a história dos filhos do Graffer, logo depois daqueles acontecimentos, né? Que é o Loy, a Selena, o Tyler e o Stan. Né? Cada um é grande, cada um segue a sua própria vida. Né? Uns estão fazendo algumas coisas até um pouco meio inapropriadas, né? E outros uma vida muito impossível. Até que acontece um grande evento, né? Um evento, eu diria, que todo um reino, ou de repente até todo, né, o mundo ali assim acaba vendo e eles conseguem ver que alguma coisa despertou, que é alguma coisa que o pai dele tinha dito para eles que eles deviam ficar espertos, aqueles sinais ele acontece, né? Então, eles acabam, né, tendo momentos que eles encontram um vilão, né? O novo vilão da história, que é o Darim, que ele é também ele é tipo um servo, né, só que agora é de outro cara, né, que é o Cantante, né, que é uma personalidade que ele fala com a voz masculina e feminina. E eles vão indo atrás deles para capturar eles, né, e acabar com a linhagem do Graffer. Né? Então, a princípio, a história ela é aquela história que eu falei já, assim, ele é a mesma história, né? Ou seja, o mesmo mundo, mas é uma história diferente, segue outros caminhos, outros acontecimentos, os personagens, os filhos dele, a personalidade deles são maravilhosas, cara. Sempre que o Thiago ele constrói eles e ele faz uns flashbacks assim, ó, em que ele vai explicando o porquê que cada um deles tem um determinado tipo de comportamento, sabe? Por que cada um é de um jeito, o que o pai deles ensinou para eles, preparando eles para esse momento que vai chegar, né? Então, assim, ó, o resumo da história, né, esse. Então, é uma história mais complexa que o primeiro, na minha opinião. Ela expande o mundo, ela traz mais personagens,
É uma história que ela se prepara, seria quase como, a grosso modo falando, voltando a fazer uma analogia do Senhor dos Anéis, como se o Caçador de Lobos fosse meio que o Hobbit, sabe? Aquela historinha fechada, mas que tem ligação com o outro. Né? E, a partir das flechas de Graffer, começaria, no caso, a trilogia geral. Então, e para o pessoal, pelo que você está me falando, então tem uma pegada... Perdão, gente, que está chegando agora, eu estou um pouco gripado. Ele tem uma pegada estilo que nem o Shannara, que as aventuras meio que são geracionárias, né? O próximo livro não é necessariamente quem era o protagonista do primeiro pode ser o protagonista do segundo, tá? A próxima geração assumindo, né? Tipo isso. É claro que tem um pouco uma ligação bem mais profunda com o livro 1, né? Se o livro 1 fosse uma história totalmente fechada. Certo. Tem uma certa continuação, mas é muito mínima, seria mais os acontecimentos em si, né? Mas a história dos personagens é outra, totalmente diferente. E eu diria mais interessante. Eu acho que o Thiago conseguiu pegar o livro 2 e fazer ele mais interessante do que um. Conta aí pra galera como que é o clima do mundo que o Thiago construiu de Torianar. A ambientação, para o pessoal ter uma referência. Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Tá falando assim sobre questões de ser tipo clima, no sentido clima. Não. Tá falando a ambientação, né? Porque, por exemplo, o conto dele do ladrão, a gente tem uma pegada 1001 Noites, um Aladim mais medieval, certo? Né? Tá. Não, eu uso eles têm um mais medieval. Né? Eu sou mais medieval. Tem algumas referências à cultura pop, que, no caso, que a gente falou, assim, às vezes, em alguns determinados momentos, parece que tu tá numa aventura, a gente falou do próprio Aladdin, né? Mas a pegada mesmo, ela é mais medieval. Uma coisa interessante, até que a gente estava ali conversando, o Thiago, ele baseou a história dele eu diria assim, né, uma mitologia cristã, né? Ou seja, é tudo em cima da própria fé dele. Então, eu achei bem legal, porque o criador, né, que seria o príncipe, ele representa o Deus cristão, né? Daí tem o usurpador, que seria como se fosse ali o Satanás, etc. Tal. É bem legal. Bem legal. Legal. E eu lembro quando eu falei com o Thiago, né, que nesse conto do ladrão, tem um personagem que tem uma puta de uma sequência de ação de é meu, eu tô pegando, parecia um filme do Jack Chan, né, que ele prometeu que esse personagem ele apareceria, que a gente ia conhecer ele mais a fundo, né. Ele aparece no segundo livro? Cara, assim, ó, eu queria conversar com vocês, tu vai ter que ser mais específico comigo. Vamos lá. O protagonista do conto, ele vai roubar um objeto, certo? Específico. E quando ele chega lá, tem uma outra pessoa mascarada que tenta roubar também o objeto. E eles ficam meio que numa correria, tentando pegar o objeto, um tirando da mão do outro e fugindo sem alertar os guardas. Você lembra disso? Eu lembro. Então, e o Thiago falou que esse personagem a gente conheceria mais no livro, né? Sim, aparece sim. Aliás, é uma coisa muito legal do Thiago, porque se tu pegar os contos dele, ele faz referência por exemplo, se tu pegar o Estação do Tempo, né, tem uma menção rosa, né, a um jovenzinho que faz parte, né, do trio de protagonistas do livro 1. Ele aparece na Estação do Tempo, mas bem criança, então isso é muito legal, isso é muito interessante. Sobre o livro 2, cara, eu acho que assim, se destaca muito. Isso aí são as sombras do Talmor, cara, que tá querendo me derrubar. Então, são os Scars. Não vai conseguir, né, cara? Então, Thiago, o Portes deu um... Desculpa o pessoal aí, cara. Acontece, cara, tecnologia. O Portes deu uma resumida, né, sem dar spoiler, no segundo livro, né, sobre que ele betou, né, que ele falou que, na opinião dele,
ele gostou, você desenvolveu muito mais, ele gosta mais do segundo do que o primeiro, pelo desenvolvimento dos personagens, que é, ele falou, explicou para mim que é geracionário, né? É uma Sim, geração sim. para outra, que acontece um evento que o pai do falou, eu avisei que isso ia acontecer, né? Isso aí. E aí eu tava perguntando para ele que ele não tava lembrando direito, que você prometeu para mim que no seu conto do ladrão tem uma cena bem Jack Chan que o cara rouba e vem o outro ladrão e fala, não, é meu. E eles ficam um roubando o outro, tentando não sim. alertar. E você falou que a gente ia conhecer mais esses personagens. Aí o Portos falou que sim, que realmente tem essa pegada, né? Tem, né, o Portos? É surpreendente ou não é? Eu não sei, né? O Portos pode dizer se é surpreendente, se é surpresa ou não. Não, claro que é, né, cara? Porque tu vai ter uma pincelada. Porque, tipo assim, eu já sei, mas o pessoal que tem acesso ao conto, por exemplo, agora é só o conto. E quando vier o livro 2, claro, não tenha dúvida. Aliás, vai ter muitas surpresas, muitas. Então, falando em surpresas, né, Thiago? Conta pra gente, porque eu tava falando pro Portos que, pelo que ele me explicou, eu tive a impressão que é como se fossem os livros do Terry Brooks, né, do Shannara, que eles são geracionários, né? Qual que foi o... Vamos lá. Todo autor, todo mundo que escreve uma história, tem a questão do desapego, principalmente quando você vai passar para a próxima geração, para um próximo personagem para assumir. Foi fácil para você ou não? Já falou, não, esse no Caçador de Lobo vai ser isso, o Flechas vai ser isso, eu estou desenvolvendo o mundo. Bom, cara, é que assim, ó, o Graffer, ele não aparece no segundo livro, né? Mas ele tá ali. Não sei se deu para mim entender. Ele tá o tempo inteiro ali, entendeu? Tu lê o segundo livro, se o nome do livro for A Sombra de Graffer, As Sombras de Graffer, também poderia ser bom, tá? Se o nome seria... Mas ele tá o tempo inteiro ali, cara. É o tipo de... a gente chama de... É o legado, né? O legado dele tá ali com os filhos dele, né? Então, tudo que eles fazem vai lembrar dele. Tudo que eles vão fazer no segundo livro ali, tu vai se lembrar dele do primeiro livro, das coisas que ele fez no primeiro livro, né? Então tem essa pegada, assim. E no primeiro livro eu já cito os filhos dele, né? A gente tem uma passagem, uns flashbacks com os filhos dele, né? Então tu meio que tu entra no segundo livro já um pouco mais habituado com os personagens, né? Principalmente os filhos deles, né? Obviamente ali os filhos estão muito mais velhos, né? O Graffer ele ficou preso 15 anos, né? Numa masmorra, e o Masuri foi lá e tirou ele, né? Para ajudar a ele a encontrar o conselheiro, né? O grande conselheiro. Então ele ficou 15 anos e os filhos foram viver a vida deles, né? Então o segundo livro é uma conexão direta com o final do primeiro livro, né? O início do segundo livro começa onde termina o primeiro livro. E, Thiago, o pessoal te xingou muito por ter deixado o Graffer preso? Cara, esse é um negócio interessante, porque se o Graffer não tivesse sido preso e não tivesse sido solto, vamos dizer assim, não teria desencadeado nada do que aconteceu, né? Porque o Graffer é o pivô, ele é o pivô de todos os acontecimentos da trilogia, né? Então, inclusive, ele começa o livro e ele termina o livro, né? Então, a trilogia... tu tem que ler o segundo para... Eu tô tentando não dar spoiler, tá? É difícil. Mas É difícil. É difícil. O segundo, ele tem uma trama que envolve os filhos, mas o Graffer está presente, mas ao mesmo tempo não está, entendeu? Então, tipo, muitas das decisões dos filhos dentro do que acontece vem dele, vem do Graffer, entendeu? Muito bem, muito bem. E, Thiago, conta pra gente um pouquinho sobre o Adam. Ah, tá. Bom, o Adam, ele é um personagem secundário no livro 2. Ele não é um personagem principal, mas ele é um personagem muito importante e até falei do Adam, né, pra ti, né, porque ele é um personagem enigmático, né. Ele é um caçador do mesmo, assim, só para vocês entenderem, tá? Não é spoiler isso, né.
Mas os caçadores, eles são caçadores, vamos dizer assim, são geracionais há 200 anos, por um evento que aconteceu que o Portos falou um pouco lá, né, lá atrás. Teve uma Guerra dos Irmãos, né, chamada de Guerra dos Irmãos, porque eram irmãos que vieram no início da colonização da Terra, daí o Norte, o Sul se guerrearam e tal, e aí o Sul fez um pacto com um feiticeiro, né, o Elro Swinner, e esse feiticeiro, ele meio que vendeu a Terra para os Scars, né? Então, algumas criaturas que eram escondidas dentro da Terra, criaturas que não vinham à frente, começaram a surgir. E eram extremamente monstruosas, né? Comiam carne e tal. E esses caçadores eram camponeses, padeiros e trabalhadores rurais que se juntaram para caçar essas feras. Então, é isso que eu estou falando, é a lore da trilogia ali. Logo no início do livro, tu vai ler tu vai ter esse lampejo, né? Então, eles se uniram. Então, a história dos caçadores, que é chamado de Conclave de Algard, eles se tornaram um grupo, entendeu? Como se fosse um clube. Eles se tornaram um clube ali de caçadores. Tipo o pessoal do The Witcher. Tipo isso, tipo do The Witcher. É um exemplo muito bom. Tipo o pessoal do The Witcher. E aí, o que rola, tá? Rola que eles têm o conclave de Algard, né? E esse conclave... eu até esqueci a pergunta que você tinha me perguntado. Você tinha falado do conclave. Do Adam. Isso. E o Adam, ele fez parte desse conclave. Né? Ele fez parte desse conclave, só que o Adam, ele é ambicioso. Muito ambicioso. E isso, a ambição não cabe no conclave de Algard. Até porque eles têm um código de humildade, né? Que é o código de Algard, né? E então o Adam, ele é um cara ambicioso, ele entra pro conclave, mas depois ele sai do conclave, ele mesmo é auto-expulsado, né? Ele se expulsa do conclave pela ambição dele, né? E o legal do personagem é que ele tem 2 cachorros, cara, 2 cães, mastim, um cão preto, são 2 cadelas, né? É um cão preto. Já vamos tirar isso da frente. Os cachorros chegam bem até o fim da história, porque senão eu já te aviso pra você se preparar, porque tem leitor que não liga se você mata a criança, mas você matou o bichinho, rapaz, o pessoal eu não vou dizer o quê, mas o Thiago nesse livro ele tá um pouco meio cruel, então tem umas coisinhas ali que ele me machucou um pouco meu coração, ele disse, pá, cara, ele não podia ter feito, não tô dizendo que é com os cachorros, mas também não tô dizendo que não é, né, vai saber. Pode ser, como não pode ser, né? Pode ser, né? Muito bem, então ele tem esses 2 mastins, né? Isso, e tem uma cena que eu queria compartilhar com vocês do livro 2, que é um pequeno spoiler, só para dar um gostinho do pessoal que tá ouvindo, tá? Tem uma cena no livro 2 que ele vai atrás de um personagem dentro de um acampamento militar. E ele invade o acampamento militar, ele pega o cara e ele vai saindo de fininho com os cachorros. Os cachorros ajudaram ele a entrar lá dentro. E aí ele vai saindo de fininho, porque ele se tornou um mercenário, né? Então ele vai saindo de fininho e no meio da saída dele, ele acaba acontece um esquema lá que os caras acabam pegando ele no meio do caminho. E ele para no meio de uma fogueira, onde tem uns militares lá, uns caras armadurados lá, né? E os caras começam a cercar ele e começam a atacar ele, né? E aí ele começa ali naquela luta, meio tipo querendo fugir, meio querendo se escapar, e os caras começam a cercar ele e tal. E aí ele olha pra fogueira, quando ele tá totalmente cercado, vem um dos generalzão e fala assim, ó, larga o cara que a gente vai te liberar. Se tu largar o cara, a gente te libera vivo. Mas eu largava o cara em cima da fogueira. Então, só que daí, o que ele faz? Ele olha pro general e fala, se tu não sair da minha frente, eu vou matar todo mundo aqui. E aí os caras, como assim, né? Tu é um só, né, cara? E os cachorros do lado dele, né? E aí os caras vão pra cima dele e ele bota a mão na boca, né? E amaldiçoa o fogo, né? Daí ele fala as palavras lá, ele é um feiticeiro também, né? Ele é um caçador feiticeiro. E aí como Witcher, né? Isso, ele amaldiçoa o fogo e dentro do fogo sai um Scar. O fogo, a fogueira se transforma num Scar. E, cara, desencadeia uma luta no meio do... Então, basicamente, o que ele fez foi, já que eu tô no inferno, eu vou abraçar o capeta. Ele incendeia, cara, o acampamento militar, cara. Ele incendeia.
Sabe aquela batalha que eu falei do dragão? Eu acho que essa tá do livro 2, essa é a batalha que se equivale àquela. Quando tu tava falando aí, depois Então, eu tava dando uma pesquisada para relembrar, né, para poder conversar com ele. Cara, é fantástico demais o que tu fez. Não tem, velho. A batalha é muito perfeita, é muito boa. Os cachorros, olha assim, a surpresa que depois acontece, assim, como ele consegue sair dali, cara, é algo surpreendente, cara. então, ô Thiago, você tá dizendo que o Adam ele é uma mistura de The Witcher com John Wick, pra quem gosta. Não, mas o pior é que ele não mexe uma palha. Ele derruba o Ele não acampamento mexe uma inteiro. palha. Não. Quem derruba é o Scar, né? O Scar ali, pra quem não sabe, o Scar é tipo, são como forças diabólicas, né? Malignas, né? São tipo forças espirituais, assim, né? Não é espiritual, mas é como se fosse, né? E ele, cara, só pra gente ter uma noção da chacina que acontece, esse Scar, ele pega um cavalo e faz de tacape. E ele sai tacapeando os Para os caras fãs de cavalo, se preparem. com o cavalo, cara. Então, tipo, o cara incendeia o acampamento inteiro. E pra te ter uma ideia, quem desfaz, né, o Portos leu e pode me confirmar, né? É mais surpreendente ainda quem derrota esse Scar, né? Porque é uma menestrel que derrota ele. Então, e cara, só tu lendo a narrativa de como ela derrota ele, tu vai entender o que eu tô falando. Legal. Então, e você estava falando do lore do mundo, né? Sim. E, pessoal, o Thiago preparou uma coisa que vai estar incluída no livro, né? Que ele preparou uma brochura para quem quiser se aventurar pelo mundo dele. Tem um pequeno guia. Tá aí para mostrar para a galera, Thiago? Pô, tem sim. Sabe quando tu vai para Paris? Para Paris? Não. Quando você vai para Gramado? Quando você para Gramado? Chama mais perto aqui. Perto, né? Quando você vai para Gramado, tu ganha aquele folderzinho assim para te comer chocolate no lugar tal, para te olhar comida tal, comer comida tal, olhar lugar parque tal, igreja tal, não sei o que. Então, tu ganha esse folder aqui, ó. Quando tu pode adquirir esse folder junto com o livro 2, tá? Tu pode, se você tiver interesse, quem tá assistindo, pode me chamar no DM ali, que eu respondo, tá? E isso aqui é um extra, então ele tem um folder, é bem-vindo a Torenar, o mundo de Caçador de Lobos, né? E ele é um folder que se abre, né? Então ele tem 3 pontas, né? Aí aqui atrás, tá conseguindo enxergar aí? Aqui atrás tem um mapa, isso, o mapa de Saudi, um pouco sobre os contos. Esse aqui tá meio velho, que tá faltando o conto do ladrão aqui, mas o que eu tô fazendo já tem o conto do ladrão. Aqui é o mapa mundi deles, né? O mapa do mundo de Torenar, né? E por dentro aqui a gente tem um mapa grande, né? De 3 reinos, com né? De Eptre. A arte dos personagens ainda. Com uma arte dos personagens, falando sobre a lore do mundo. Como se conta o tempo, né? Como é que se conta o tempo em Torenar, né? Conta-se pelos invernos. Então um inverno, a cada um inverno é um ano, né? Como se contabilizasse um ano. E por que é o inverno, né? Aqui fala que porque lá no início da criação teve 7 anos de inverno, que eles chamam de dissensão. Esses 7 anos de inverno divide o mundo entre antes-inverno e pós-inverno. Antes de ascensão e pós-dissensão. E aí os humanos começam a contar o tempo pelo inverno por causa dessa dissensão que aconteceu lá. E é isso. Tô comovido, gente, estou comovido. Tá lindo, né? Muito. Tá. Então, é muito emocionante, né? Muito emocionante. Então, Thiago, fala pra gente quando que o livro, a primeira edição, a segunda edição do primeiro livro vai estar disponível e o que vem de brinde para quem pegar com você. Bom, a segunda edição do primeiro livro, eu acho que vai começar a ficar disponível. Eu não tenho certeza a data ainda, tá? Mas é semana que vem. Eu vou colocar no meu Instagram certinho como é que vai estar disponível. A capa é essa capa mesmo, tá? Vai continuar sendo a mesma capa, só diagramação diferente, glossário, vai ter
umas coisinhas. Então, a gente também vai vender junto, vamos dar de brinde, né? Olha aí, caçador de lobos. A gente vai dar de brinde os adesivos, Aí. né? Do adesivos do. Esse aqui são os prateados, né? São os Cavaleiros do Norte. Aí tem os caçadores. E aí tem os Hammers, né? Os Hammers que são os guerreiros do sul, né? Que são chamados de Hammers por causa do Marduk Hammer, que é um general de guerra deles lá. Que aí eles deram o nome dos cavaleiros dele de Hammers, né? Então, vou ter esses extras, vou ter esses brindes, né, de adesivos, vou ter o folder, para quem quiser adquirir o folder. E isso também vai estar disponível para quem quiser o livro 2. Quem quiser o livro 2 e quiser adquirir o folder, também pode me chamar DM, que a gente faz o folder, entrega, faz a entrega certinho e manda de brinde os... Até eu tenho aqui uma caixinha minha, que eu guardo algumas coisas, que eu botei os adesivos aqui, ó, como é que fica, ó, colado, ó. É bem legal, ele é brilhoso e tal, é bem bonitos os adesivos, cara. Bem legal. Então, Thiago, fala pra gente, antes da gente fazer a revelação do livro 2, né? Conta pra gente sobre o vilão. O vilão do livro 2. Então tá. Mais ou menos assim, para vocês entender como é que funciona a lore também, né? Do Editora, né? Tu tem tipo o Melkor, né? Que é o Portos pode me ajudar, né? O Melkor, que é o Talmor, que é o Usurpador. Eles são com os Scars, que são tipo assim, vamos dizer, demônios, diabos, sei lá, são uma espécie assim, tá? Eles são divididos em três escalas, né? Em três, vamos dizer assim, títulos, né? São os usurpadores, os executores, e tem um terceiro que eu não vou falar, que aí eu não vou estragar, né? Não vou estragar o que desenrola no livro 2. Né? Certo. Mas o Talmor, ele é um usurpador. Os usurpadores, eles não são de guerra, né? Eles projetam controle e manipulação no mundo de Tora, né? Então eles tendem a ser algo mais mental, algo mais de manipulação, né? E os executores, sim. Os executores, eles são executores. Eles são para passar o fio da navalha, né? Inclusive, no livro 1, tu tem um executor como vilão, que é o Shakar, o carniça de lobos, né? Que é o Scar que caça a geração do Graffer durante muito tempo. Por isso que o nome do livro é Caçador de Lobos, né? E no segundo livro, a gente tem o Khan e Tante. Tá? O Khan e Tante, ele é uma espécie de um corvo, tá? São 2 em 1, isso mesmo. São duas pessoas, são dois Scars num corpo só, né? E, inclusive, no livro 1, ele aparece no livro 1. Tem a aparição dele no livro 1, que está bem aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Aqui, ó. Ele está aqui bem atrás do Harvey. Tá atrás do Harvey Corson. Então ele é meio coadjuvante no primeiro livro, mas no segundo livro ele bota as asinhas de fora, né? Como para tentar tirar uma informação aí que o usurpador precisava, né? Então, cara, esses são os vilões, vamos dizer assim, espirituais, né? E a gente tem o servo do cantante, que é o vilão master da história 2, que é o humano, né? Que é o Udarim. O Udarim ele é um feiticeiro Trashal. Os feiticeiros Trashal. Tô tentando explicar assim, eu sei que ler vai ser muito melhor, né? Então, os feiticeiros Trashal, eles, vamos dizer assim, eles agrupam todos os poderes dos feiticeiros, né? São 5 mais ou menos poderes ali, que são os manipuladores, que eles manipulam criaturas, manipulam mentes e tal. E aí tem outros mais 4 ali que ele junta tudo num Trashal, então eles tornam um dos feiticeiros mais poderosos. No livro 1 a gente tem o Rion, e no livro 2 nós temos o Darim. E o Darim ele tem um anel, que é o anel de Vizir. E aí eu queria até deixar pro Portos falar da batalha do Darim com o Adam. Dá tua deixa aí, ó. Pô, tu me deixa umas bombas, né, cara? Porque exatamente eu tava pensando assim, vai falar sobre isso, cara. Pode. Como a gente já soube um pouquinho, né, sobre o Adam,
né? Que ele é um cara extremamente habilidoso, né? Eu diria até que bastante poderoso. E em um determinado momento, né, da história, ele e o Darin acabam se enfrentando. E é outra batalha espetacular, em que eu diria que até o Adam leva bastante vantagem em determinados momentos, né? Ele meio que coloca o Darin pra correr, né, cara? E eu não sei, cara, sabe aquela coisa que a gente estava conversando sobre aquela divisão? Eu vou tentar falar de um jeito que deixa eu ver o pessoal entende. Eles acabam indo para um plano astral, por assim dizer, né, para continuar com a batalha. Tá? O negócio chega a tal ponto, eles são tão poderosos que eles conseguem ir para um plano astral e lá, cara, também o bicho pega. Só que ali, naquele momento, eu acho que o Darin até ele consegue dar em um determinado momento, ele consegue dar uma equilibrada no jogo, né? E aí entra a questão do anel, né? Que ele tem ali o anel. Eu não vou dizer o que acontece, evidentemente, não vou dizer, mas que vai ser de uma importância muito grande para essa batalha aí. E que batalha! Eu quero que vocês pensem numa batalha que começa aqui, vai para um plano astral e termina de uma maneira absolutamente espetacular. Quem lê vai se lembrar, pode ir lá no perfil do Thiago e dizer, é verdade, o final foi surpreendente mesmo. Não, muito bom, muito bom. Então, pessoal, agora o Thiago vai contar algumas novidades pra gente, né? Falando do livro 1 e também do Flechas de Graffer. Bom, tá, as Flechas de Graffer, né, que é o livro 2, ele já está em pré-venda na editora Flyvee. Eu sou escritor da Flyvee. Quem quiser pode ir lá no site da Flyvee, procurar lá na lupinha, botar TG Braga, tu vai encontrar lá os meus livros, tanto o Caçador de Lobos, que ainda está zerado o estoque, porque a gente vai abrir com a segunda edição, e eu vou falar para vocês, antecipar para vocês que quem quiser adquirir o livro 1 e o livro 2 vai ter um combo, tá? A gente vai fazer um combo, possivelmente vai ter um descontinho, alguma coisa assim, tá? Se tu quiser comprar o livro 2, ou se tu quiser comprar só o livro 1, também vai ter essa disponibilidade, né, no site da Flyvee. Aí depois da venda, depois dos 30 dias da pré-venda, ele entra na Amazon. Aí vem junto o e-book, tá? Entra o e-book e o livro físico lá na Amazon também, vai estar disponível lá. E aí, o que eu digo assim do livro 2, né? Amanhã eu vou postar, e aí o Marcos, eu acho que eu vou fazer como tu me falou mesmo, tá? Tá. Amanhã eu vou postar isso. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, exatamente. Amanhã eu vou fazer um post no meu Instagram. O pessoal que tá vendo aí, por favor, me sigam lá, que eu vou sortear um livro 2. Não, eu vou sortear o livro 1 da segunda edição, tá? Vou sortear o livro 1 da segunda edição. E aí, vai lá, eu vou ter um post amanhã, eu vou colocar lá. E aí você bota seu nome lá e qualquer um pode participar dessa promoção, hein? Então, pessoal, é muito simples, ó. Vocês têm que seguir o Thiago, certo? Marcar 2 pessoas e repostar o post. Aí você vai estar concorrendo. Aí o Thiago tem diversos sites que ele pode usar. Aí ele faz uma live rapidinha, virada para a tela do computador, em que ele vai colocar os nomes lá de quem fez, certo? E aí faz o sorteio, ele faz a live rapidinha para ver quem é o ganhador e o ganhador entra em contato com ele. É isso aí. É bem isso aí. Então aí amanhã eu vou botar esse post aí e aí quem ganhar o sorteio vai levar esse cara aqui com essa capa maravilhosa, o Chakar rosnando ali, né? E a Batalha de Dragão, que o Portos falou que é uma das melhores batalhas que ele já leu de dragão. Facilmente. O Alexandre está aqui, né? O do Alexandre do Bandeira Books, que eu tenho certeza que ele vai participar, que o Alexandre adora, ele não gosta só de uma boa leitura, ele gosta de uma boa arte da capa também. Então tá. Então é isso aí. Então, o Caçador de Lobos tá aí já. Então, pessoal, lembrem, amanhã o Thiago vai estar postando para fazer o sorteio, seguir o Thiago, marcar 2 pessoas e fazer o repost para você estar concorrendo. E mais no final do dia da sexta-feira 13 ele vai fazer o sorteio numa live rapidinha. Certo, Thiago? Certo, positivo.
Então, pessoal, sigam o Thiago, deem uma olhada no Caçador de Lobos, né, no Flechas de Graffer, deem uma olhada nos contos dele, que são muito legal. Ô Thiago, o conto que você fez para a coletânea do Dinelli, tem ele separado ou ele está apenas na coletânea? Tem separado. Tem na Amazon o e-book dele, tu pode. São dois, né? O Capitão e a Caixa e Jornada de Ambições. Já, Aí eu tenho já, Estações do Tempo e o último agora que é o Coração de Ladrão. Cara, me permite eu acho que já está caminhando para o final aqui, mas me permite uma observação que eu acho muito interessante a respeito dos teus contos, assim, aqui, desde o primeiro que me chamou a atenção. Tu coloca um número dele bem aleatório, né? Tipo, no Capitão e a Caixa, se não me engano, 200, eu anotei que é 254, né? Aí já pula 302, aí tem o 274. Ou seja, cara, de onde que tu tirou essa ideia de fazer assim? Porque normalmente o pessoal ia pegar. Os números do Lost, Porto. Você não devia falar esses números, é os números do Lost. É os números do Lost. Não, é que assim, ó. O que eu faço com o conto? Quando tu abre o conto, eu quero que transpassar uma sensação que tem um monte de conto, que tu tem uma biblioteca imensa de contos. Então tu abre o conto 254. Então tem 254 contos. Daí tu abre outro conto 360. Pô, então tem mais contos. Então é como se tu tivesse uma infinidade de histórias sobre aquele mundo na biblioteca de Hatt. Essa é a ideia central dos números ali. É como se realmente tu tivesse numa biblioteca e o cara catalogou os contos como 254, 260, e assim vai. Essa é a ideia. Acertou muito, cara, porque eu fico realmente exatamente. A minha sensação é. A primeira vez que eu peguei e vi um número aleatório, eu pensei exatamente isso. Meu Deus, cara. E os outros contos? Qual é o primeiro? Qual é o 10º, né, cara? Sim, sim. Bem legal. Essa é a ideia. A ideia é essa mesmo. E, ô Thiago, você pretende mais pra frente lançar, tipo, a Biblioteca de Hatt, volume 1, só com os contos? Sim. Eu tenho, cara, uns contos prontos aqui, que ainda eu pretendo lançar eles, tá? Eu tô ainda mexendo neles e tal. Eu tenho um conto sobre o Adam, caçador de brick. Eu tenho um conto no livro 1, sobre um cavaleiro lá, cara, o Vale de... Esqueci o nome do vale. É o Vale de alguma coisa lá que eu não lembro. Que é sobre uma batalha lá que aconteceu nesse vale. Eu tenho esses dois contos prontos que eu tô mexendo neles que eu quero lançar. E aí, quando eu terminar esses dois e lançar eles, eu vou fazer um volume, um livro só dos contos. Aí tu pode pegar, adquirir o livro físico dos contos, né? Com diagramação, bonitinho e tal, vai ser. E aí, a minha ideia futuramente é quando eu terminar o terceiro livro da trilogia As Crônicas do Príncipe, eu quero fazer um box. Eu quero fazer um box para colocar os 3 livros e eu quero fazer uma parte externa do box para, se tu adquirir os contos, colocar também os contos juntos ali na biblioteca de Hatt. Ah, legal, legal, muito bom. Então, espera só um pouquinho. Ai, o Felipe tá acabando comigo, gente. Vocês não estão vendo. É emoção, é emoção. É emoção, eu tô muito comovido tá aqui. falando que é gripe, né? Tá emocionado. É emocionado. Então, pessoal, agora, Portos, mais uma vez, né? Antes da gente terminar, vamos jogar o Portos na frente do ônibus, né, Thiago? Ô, Portos, resume o Flechas de Graffer em 3 palavras. Meu Deus, cara, já jogou minha Precisa ser 3? 3 palavras. Maravilhoso, surpreendente e deixa eu pensar numa outra coisa aqui que tem a ver com a batalha ali. Intenso. Mais uma pessoa que eu não conheço, filho do Rio Grande do Sul, falando que eu ia congelar. Aqui, a nossa querida Zé Ferreira. A Zé Ferreira é autora também, né? Ela é autora. E eu vou falar pra vocês, viu? Ela tá me ajudando a preparar uma coisa, um exercício de terror, né? Aí ela falou, Marcos, eu vou escrever. Gente, ela escreve drama, ela escreve fantasia, ela escreve romance. Ela escreveu um conto de terror que me deu medo de eu ficar dentro da minha própria casa, cara. Eu tenho medo de conto de terror, de filme de terror. Eu assim, ó, eu sou muito fraquinho.
Verdade. Então, a pessoa tem um talento assim, tipo assim, ela nunca pensou em fazer e quando faz, ela surpreende a gente, né? Surpreendente. Mas é isso. Thiago, dá mais uma lembrada pro pessoal. Onde e quando encontrar? As Flechas de Graffer, que é o livro 2, já está disponível. Posso até dizer assim, ó, se tu quiser ler o livro 2 antes do livro 1, não tem problema, tu pode ler o livro 2 antes do livro 1 e não vai estragar a tua experiência, tá? Mas é legal ler o livro 1, porque daí tu já entra no livro 2 já meio a parte dos acontecimentos, mas tu conseguiria ler o livro 2, tá? Sem o livro 1. Mas já está disponível no site da Flyvi, tá? Pode entrar lá na lupinha TG Braga, bem assim, TG Braga, ele vai puxar lá o livro. E aí tá disponível lá, tu pode fazer a compra lá. E se tu quiser o folder, tu pode entrar na minha DM do Instagram e me chamar aqui que eu mando o folder para você. E mando também os adesivos, que são muito bonitos eles. Então, o livro 1, desculpa, o livro 1, a edição 2, semana que vem eu vou dar as datas que vão estar disponíveis, já vai ter os valores também, as datas que vão estar disponíveis. E junto com os valores eu vou dar o combo também, o valor do combo. Ah, que bom. Aí, pessoal, fiquem ligados, sigam o Thiago. Amanhã tem o sorteio. E é o seguinte, pessoal, tava falando com o Thiago e com o Portos, né? Vamos ver se eles vão se encontrar esse ano na Feira do Livro de Porto Alegre, Não, né? sim. Vamos sim, esse ano vai ter que rolar, Então, né? O O pessoal tá devendo, né, cara? Eu tô devendo. Então, ver se o pessoal se encontra lá. Tiago, leva uns livrinhos, mesmo que você não for expor, leva uma mochila com os livros lá pra galera, né? Vou levar, com certeza. Então, A gente agita lá, cara. A gente vai pra praça lá e dá um jeito. Sai gritando lá que nem vendedor de jornal, né? exatamente. Bom, pessoal, é isso. Tem mais alguma coisa, Tiago ou Porto, vocês gostariam de falar, que vocês acham que a gente esqueceu? Cara, eu acho que é tudo isso aí, tá bem descrito, né? Os dois livros, os contos que a gente falou, um pouco da Lore, contamos um pouco da história do Adam, que é um personagem legal aí, né? Um personagem que tá um pouco sobre os vilões, então tudo acho que tá legal. Acho que dá pra dar um vislumbre bem bom, assim, da fantasia, né? Portos? Eu acho que também é. Se o Thiago tá. Eu até tinha feito algumas anotações que eu achei que de repente seria interessante, né? Falar, deixa eu pegar um aqui, né? Sobre as feras, né? Que habitam, né? A gente não pode deixar passar, vamos usar uma só aqui, né? Os Tunas, né? Que eles têm uma participação bem importante, né? Que seriam. Descreve ele melhor aí pra mim, Thiago. Marcos, tu joga RPG, né? Tu joga, né? O que um caçador sabe de melhor? O que um caçador sabe de melhor? No RPG aí tu vai jogar com um caçador, tá? Um cara que tem conhecimento de ambiente, né? De lore, de animais e tal. O que o caçador ele vai jogar sempre no campo onde vai dar vantagem para ele, né? Certo. Se o cara tá na floresta, ele vai conhecer o terreno, né? Cara, o livro 2 é isso, cara. Os caçadores usam. Não, é que você perguntou o que um caçador sabe de melhor, eu ia falar, nunca mexa com uma fêmea com filhote. Sim. É isso aí. Não é, Potts. Não é, Potts. Como é que é o final do livro? É mais ou menos bem, isso. Tipo, isso aí, bem isso aí mesmo. Pior que casou direitinho. É um conselho básico de caçador. Nunca mexa com uma fêmea com filhotes. E é exatamente o que acontece, cara. É exatamente o que acontece. Então, os caçadores, eles utilizam muito as criaturas, né? A favor deles, né, cara? A favor deles. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem ligados, né? Que amanhã o Thiago vai fazer o anúncio para fazer o sorteio, né? Logo, logo a gente vai ter outros bate-papos, né? Mais umas colaborações assim. A Kali acabou de chegar. Oi, Kali, manda um beijo pro Paulo Augusto, mas a gente já está encerrando, né? E, perdão, pessoal, fiquem ligados. Eu sou o Marcos, esse é o TG Braga, esse é o Portos do Fantástico Nacional. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, boa noite.